Então, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre acústica urbana. Tá? O slide está lá no estúdio, tá? Se alguém precisar dele. Vamos dar início. Gente, então, quando a gente faz um projeto, né, ou quando a gente pode ser um projeto novo, uma reforma, né? Quando a gente insere algo novo no desenho urbano, tanto a nossa edificação ela vai interferir no meio, quanto também ela vai sofrer interferências acústicas desse local. Então, a minha edificação, ela pode ser uma causadora de ruídos, assim como ela pode sofrer a interferência de uma outra edificação que causa ruídos. Então, a gente tem que pensar nisso no nosso projeto desde o início, né, para que a gente procure soluções para que essa interferência seja mínima, tá? Então, quando a gente insere uma edificação no meio urbano, ela interfere em todos os sentidos, né? Que a gente estuda em conforto. Então, ela interfere também termicamente, né? Então, ela vai fazer sombra, ela vai talvez modificar o caminho do vento e ela vai interferir acusticamente também. Nós vamos ver que vento e temperatura também tem ligação aqui com a questão dos ruídos urbanos. Então, não tem jeito, né? Por mais que a gente fale assim, não gosto muito de urbanismo, eu não vou trabalhar com urbanismo, só um pouquinho, que alguém permitir entrar. Mas, por mais que a gente trabalhe só com projeto arquitetônico, pequenos projetos, de qualquer forma, a gente está interferindo no urbano, né? Então, uma pequena casinha lá de 70 metros quadrados que eu faça e ela seja inserida na malha urbana, eu estou fazendo uma interferência. Então, eu preciso compreender o urbano, né? E para isso, para que essa interferência e essa inserção aconteça de maneira correta, é para isso que a gente tem as legislações urbanas, né? Então, quando vocês trabalham aí em ateliê de arquitetura, vocês têm que seguir todas as legislações, né? Ninguém deixa vocês fazerem o projeto da maneira como quiserem. Então, a gente tem o terreno, e esse terreno tem lá a sua legislação, e isso limita muitas vezes, né, o nosso projeto, mas ele tem a intenção de que essa interferência urbana que vai acontecer ali, ela seja a menor possível, tá? E vocês vão ver o quanto essa questão da legislação urbana vai interferir na questão da acústica urbana, tá? Mais para frente a gente vai falar disso. Então, quando a gente precisa controlar os ruídos de uma edificação, nós temos os ruídos internos à nossa edificação e nós temos os ruídos externos à nossa edificação. Por exemplo, né? Agora aqui na minha casa, o que eu estou tendo de ruído interno? A minha mãe pôs a roupa para bater lá na máquina. Então, tá tendo barulhinho ali da máquina de lavar roupa. De vez em quando, meus cachorrinhos andam por aqui, como é um piso de madeira, a gente escuta o barulhinho das patinhas deles ali, da unha batendo. Então, são ruídos que estão acontecendo aqui dentro da minha casa. Mas, né, eu moro quer dizer, né, eu estou aqui na casa da minha mãe. A gente aqui mora em um apartamento, numa cidade menor, né, em Mandaguari. E aí aqui a gente tem um trânsito mais leve, mas a gente está numa rua bem central e que tem um caminho que vem de uma estrada, né, de quem chega de Londrina e entra em Mandaguari. Então, muitas vezes passa caminhão, né, na nossa rua, então acaba tendo essa interferência externa também, tá? Então, tem alguns fatores que vão, né, trazer ruídos lá de fora aqui para dentro. Então, o que é essa acústica urbana? É a questão dos ruídos externos, tá? Então, os ruídos de ordem externa à nossa edificação.
Então, vão ser os ruídos de tráfego, os ruídos dos outros edifícios, dos parques, das praças, tá? De tudo que a gente considera que está fora do edifício que a gente está estudando. Então, a gente sempre tem que identificar quais são os sons e as atividades que vão interferir no nosso projeto e de que maneira o nosso projeto vai se inserir no local. Então, a gente, quando for analisar o nosso terreno, já devemos analisar alguns dados, tá? Então, primeira coisa, né? Atividades e ocupação do solo. Então, quando eu for inserir o meu edifício num determinado local, primeiro que a gente já tem a legislação urbana que permite alguns usos em determinadas áreas, né? Mas eu posso analisar o que eu tenho no entorno e de que maneira isso vai influenciar na minha edificação ou minha edificação vai influenciar nessa ocupação que a gente tem ali. Então, se é uma área residencial, se é uma área industrial, se é uma área central, né, isso vai ter relação com soluções que eu vou buscar para minha edificação. A localização das ruas e a característica das ruas também. Então, a minha edificação, ela está próxima de uma rua muito movimentada ou são ruas mais pacatas? É uma rua é uma rua mais larga, onde os carros passam com maior velocidade, ou é uma rua mais estreita, que as pessoas andam mais devagar? Essa rua, ela está bem perto do meu terreno, da minha edificação, ou eu tenho um afastamento maior? Então, todas essas análises são importantes, né? Que tipo de veículo passa nessa rua, né? Então, tem veículos pesados ou é só um trânsito mais leve, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Posso analisar também a questão da conformação topográfica. Então, pode ser que o meu terreno, ele tenha algum tipo de conformação topográfica em que a gente tenha alguma interferência boa ou ruim, né, em relação ao ruído. Então, depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Mas o fato da topografia do meu terreno, às vezes, ser um pouco diferente, pode trazer benefícios ou malefícios em questão de acústica. Posicionamento e características das minhas edificações vizinhas. Então, de que maneira essas edificações vizinhas estão posicionadas, para onde estão as aberturas dessas edificações e que tipo de edificação é essa, né? Então, muitas vezes é preciso a gente analisar para onde estão voltadas as janelas das edificações vizinhas, principalmente se elas forem geradoras de ruídos, ou se a minha edificação for uma geradora de ruído, é bom eu analisar onde estão as aberturas das edificações vizinhas. Então, eu preciso analisar o meu entorno, como ele é, né? Que tipo de edificação eu tenho. Ou, vamos supor que eu tenho uma praça, ou que eu tenho uma escola, ou que eu tenho um ginásio de esportes. São geradores de ruídos, ou se eu tenho uma indústria, né? Então, eu tenho que analisar essa edificação. Né, às vezes, algo bem específico do nosso projeto também precisa ser analisado, tá? Aí, né, alguma área diretamente sensível ao meu projeto, né, alguma característica mais relacionada a um projeto específico em si. Então, o que a gente caracteriza como um ruído? Né? Qualquer som que seja indesejável à minha atividade de interesse. Então, pode ser que em um momento uma música seja um ruído, em outros momentos não. Então, por exemplo, ali nesse desenho, né? A gente tem o carinha tocando a bateria, para ele tá super legal, né? Ele tá achando o máximo que ele tá fazendo, então para ele não é um ruído. Para a senhorinha que tá ali do outro lado, até o gatinho dela tá ali com a orelhinha em pé, para ela estava sendo um ruído, porque está atrapalhando a leitura que ela está fazendo. Então, em ambiente de trabalho, pode ser que num ambiente de trabalho de concentração, uma música seja um ruído, mas pode ser que num ambiente de trabalho onde seja um trabalho mais manual e mais em série, a música seja algo interessante, tá? Então, o ruído ele vai depender muito da atividade que está sendo realizada dentro da edificação, tá? Por exemplo, teve um dia que eu estava dando orientação de TCC aqui,
E aí o meu vizinho de cima aqui começou uma bateção, uma obra do nada. E aí aquilo virou, assim, né, para mim um incômodo total. Eu tive que pegar um fone, até com o fone eu não conseguia ouvir direito. Mas se eu não tivesse dando orientação de TCC, não seria um incômodo tão grande, né? Mas então o ruído vai depender da atividade que está acontecendo dentro da edificação. E algumas fontes sonoras, decorrentes do crescimento urbano e da industrialização, né, são constantemente tidas como geradoras de ruído. Em primeiro lugar, é o transporte rodoviário. Podem ver que, né, em vários momentos eu já falei um pouco sobre essa questão das vias, dos carros, né? Então, o transporte rodoviário hoje ele é uma grande fonte de ruído. A gente tem também o transporte aéreo. Para quem está perto dos aeroportos, também é um ruído, né? Até quando, né, passa um avião, a gente nem precisa estar tão perto do aeroporto, mas passa um avião mais baixo, a gente, né, escuta. Quando tem um helicóptero, às vezes da polícia ou do bombeiro, né, do SAMU, a gente se incomoda também com esse ruído, né? Então, são ruídos que a gente percebe, né, no nosso dia a dia, que realmente nos atrapalham. Quem está próximo das indústrias ou quem trabalha numa indústria, né, às vezes a pessoa trabalha na parte administrativa de uma indústria, pode ser que o ruído gerado por ela também incomode, né, que são ruídos de vibração, geralmente. E também atividades de recreação. Então, a parte de recreação de uma escola, ela pode incomodar os vizinhos. A parte de recreação, assim, num ginásio de esportes, de uma quadra, de um parque, de uma praça, também podem ser incômodos a determinadas atividades. Até eu lembrei agora que quando eu era criança, eu estava numa escola e a gente tinha uma vizinha, que era uma senhorinha, que na hora do nosso intervalo, ou da nossa educação física, ela ficava muito nervosa, né, com o barulho. E aí ela começava a bater no muro. E ela batia no muro. E aí teve uma vez que ela catou uma mangueira e jogou água na gente. E, tipo, era a minha escola que eu estudei de primeira a quarta. Ou seja, eu era uma criança, sei lá, de 7, 8 anos. E a mulher simplesmente catou uma mangueira e começou a jogar na gente na hora do nosso intervalo. Então, para ela, aquele barulho das crianças brincando era algo que incomodava demais, né? Mas pode ser que para uma outra pessoa não tivesse esse incômodo, né? Então, esse tipo de atividade pode realmente gerar, né, ali para a pessoa que está na sua casa ou que está fazendo algum tipo de atividade, pode realmente gerar um incômodo. Um outro exemplo, a janela do meu quarto, do meu apartamento em Maringá, ela dá direto para o parquinho do prédio. E aí tem dias que é difícil, viu? Aquele barulhinho do balanço, as crianças gritando ali, então às vezes incomoda, tá? Então esse tipo de atividade também gera ruído. Então, no caso do tráfego rodoviário, a gente tem alguns fatores que também vão influenciar se esse ruído vai ser mais incômodo ou menos incômodo. Então, primeiro é o tipo de rodovia e as suas condições de manutenção. Então, o tipo de rodovia seria no sentido: é uma via mais larga, é uma via mais estreita. Isso vocês vão ver, né, lá em urbanismo, que isso influencia muito na questão, né, da velocidade que os carros vão passar. Então, quando eu me sinto mais apertadinha ali na rua, né, eu vou mais devagar. E quando eu sinto, né, uma mais livre, uma pista mais larga, a gente tende a correr mais. Então, geralmente, as vias mais rápidas são mais largas e as vias que para a gente andar mais devagar, elas são menores, né? Então, o tipo de rodovia que a gente tem vai influenciar na quantidade de ruídos. E fora que, né, se for uma via mais larga, cabem mais carros, então acaba tendo mais ruído. As condições de manutenção. Uma rua toda esburacada, ela vai gerar mais ruídos do que uma rua que está lá com asfalto novinho, lisinho. Então, isso também influencia. Aí entra a velocidade dos veículos, que eu já falei que pode, né, relacionar ali com o tipo de rodovia. Então, quanto mais rápido os veículos passam, maior é o ruído gerado.
E também o tipo de veículo. Naquela rua passa caminhão? Se passar caminhão, o ruído vai ser maior, né? Passar, sei lá, um trator, né? Que às vezes acontece. Então, os veículos maiores, eles geram, né? Geralmente, geram um ruído maior, né? Se passar ônibus, né, circular, tudo isso vai influenciar na quantidade de ruído. Ou outras condições, né, que caracterizem essa pista, ou os automóveis que passam por ali. E um fator importante também de ser analisado é a hora do dia, né? Então, se a gente sai aí para a cidade em determinados horários, nós vamos perceber que o trânsito está mais lento, que tem mais carros na rua, que são os horários de pico. Então, logo no comecinho da manhã, na hora do almoço e no finalzinho da tarde, nós temos muito mais ruído do que no meio, né? Da manhã, no meio da tarde, no período da noite. Claro que depende também dos usos. Uma área assim mais de barzinho, ela pode ter um grande tráfego de veículos durante a noite, né? Por exemplo, ali naquela área ali de Maringá, onde a gente tem o Bodega, né? Ali é um local onde a gente, né, quando está funcionando ali os bares, a gente tem bastante tráfego de veículos, ou ali nas áreas mais próximas aos bares da UEM, ou ali perto dos bares do Sesumar, né? Então, dependendo da hora do dia, isso também pode mudar. Então, o ruído de tráfego, ele é resultante de vários veículos que estão atuando individualmente. Então, cada veículo é uma fonte pontual. Porém, como os veículos estão se deslocando, a gente acaba tendo uma fonte linear. Então, geralmente não dá para a gente perceber qual ruído é de qual carrinho, né? Igual aqui no desenho. Então, a gente fica com um ruído só, um ruído linear gerado pelo tráfego como um todo. No caso dos transportes aéreos, né, o principal problema é a decolagem e a aterrissagem. Né? Claro, é o que acontece mais próximo do solo e é o momento ali, né, em que a gente tem uma maior intensidade de ruídos. Nós vimos que lá no começo do primeiro bimestre, nós vimos que o ruído da turbina do avião, ele fica ali no limiar da nossa dor, né? Então, é um barulho que chega a ser, muitas vezes, insuportável para o nosso ouvido. Então, quando a gente vai viajar lá de avião, né? A gente dá uma olhadinha pela janela, a gente vê que todas as pessoas que estão trabalhando ali na pista, né, ao redor do avião, elas estão de protetores auriculares, né? Por quê? Isso prejudicaria demais a audição delas. Então, nesses momentos, né, a gente tem um ruído muito, muito intenso. E é importante, né, a gente, claro, lembrar que em algumas cidades os aeroportos ficam muito próximos, né, das casas, dos prédios, então pode também, em alguns casos, ser um grande gerador de ruído. Com relação à indústria, né, geralmente o ruído está mais relacionado ao trabalhador, né, a quem está dentro da empresa. As máquinas, hoje em dia, elas têm controle né, um padrão de controle nacional e internacional para que os ruídos não sejam tão intensos. Então, no caso dos ruídos das indústrias, geralmente a gente trata a própria fonte de ruído. A gente viu também no bimestre passado algumas soluções para isso. Então, se a gente tem uma máquina que ela gera muito ruído, ela vibra demais, a gente pode isolar ela, né? Nós vimos algumas soluções de isolamento. Nós vimos também algumas soluções para o piso, né? Então, como é o piso que vai vibrar junto com a máquina, nós podemos interromper o piso com uma borracha e aí a gente diminui a vibração. Então, geralmente na indústria, o prejuízo maior é para quem está ali ou para quem está na parte administrativa, né? Mas pode acontecer, né? Às vezes alguém morar ali por perto e ter alguma interferência de ruído também. Aqui tem uma tabelinha com alguns valores de nível sonoro de alguns tipos de fontes, tá? Que a gente vai analisar aqui um pouquinho.
Então, essa tabelinha, ela é do livro Beabá da Acústica Arquitetônica. E aqui, nessa primeira parte, são ruídos que foram medidos no interior da edificação, numa situação de menor ocupação possível. Então, no Hospital Central, né, em Curitiba, eles fizeram essas medições, tá? No Hospital Central, eles mediram lá 40 decibéis de ruído. No corredor de um colégio, 43 decibéis. Um apartamento em uma rua calma, 38 decibéis. O apartamento em uma rua agitada já vai para 52. Lembrando lá, quando a gente fazia as continhas de nível de intensidade sonora, que de 38 para 52 é um aumento muito grande. Lembra lá, quando a gente somava duas fontes iguais, aumentava só 3 decibéis. Então, de 38 para 52, aumentou 14 decibéis. Isso é bastante coisa. No interior do Teatro Guaíra, eles mediram 41 decibéis. Na Catedral da Praça Tiradentes, 47 decibéis. No interior de uma farmácia, 63 decibéis de ruído. Uma agência bancária, 62. Aí no estádio de futebol, cheio, 100 decibéis. Né? Já chega lá quase. Limiar da dor é 120, 140. Num parque urbano, 45 decibéis. Uma indústria, né? Indústria de plástico, indústria de papel, 85. Numa indústria de metalurgia, foi para 104, que é uma indústria mais ruidosa. E no palco de uma casa noturna, 105. Então, para vocês compararem aí, né? Quantidade de ruídos. Então, analisando, medindo no interior da edificação, tá? Em relação aos ruídos externos também. Depois aqui, ruídos medidos no exterior, a distância de 5 metros da fonte. Então, em uma rua residencial calma, foi medido lá um ruído de 47 decibéis. Em uma rua residencial média, 52 decibéis. E numa via rápida, 72 decibéis. Então, vejam como o tipo de via influencia muito no ruído que vai ser propagado nela. As sirenes, né? Sirene de ambulância, sirene de bombeiro, da polícia, 103, 106 decibéis. A buzina do trem, 108 decibéis. Mediram a 150 metros do cartódromo, deu 68 decibéis. E do autódromo, 70. Mediram o relâmpago, né? 101 decibéis. E o barulho de uma cachoeira, 88 decibéis. E aqui nessa última tabelinha são os ruídos dos veículos, medindo a uma distância de 2 metros do escape. Então, os carros menores, eles vão gerar em torno de 60 até 70 decibéis. Um ônibus já vai gerar, um avião pequeno também, ó, em torno de 90 decibéis. O Boeing 737, 108 decibéis. Uma aeronave militar, 110, um caça, 135, e as motos, gente, são super ruidosas, olha só, uma moto de 750 cilindradas, 104 decibéis, de 1.106, igual um avião, né? Então, vejam como, né, todos esses fatores aí influenciam na nossa vida, nas edificações que a gente está aí projetando, né? Então, a gente precisa ter essa atenção com a acústica urbana. E, por fim, os ruídos gerados por atividades de recreação. Então, nos ginásios de esporte, nas quadras, nos parques e praças, né? A gente tem a geração dos ruídos, né? Seja por crianças, por adolescentes ou por adultos, que estão ali se exercitando, se divertindo, né? Questão de esporte e lazer. Quando a gente tem esse tipo de atividade, é importante a gente se atentar também aos horários em que as atividades acontecem. Então, vamos supor que eu fui lá fazer uma análise do terreno para ver, né, os ruídos que eu vou ter ao redor. E aí eu vejo que tem um campinho de futebol ali do lado. Mas naquele momento tá tudo bem, né? Silêncio, ninguém tá usando.
Aí, 6 horas da tarde, começa um jogo lá, né? Vai gerar um ruído que eu não teria percebido em outro horário. Então, a gente precisa analisar os tipos de usos que a gente tem, que podem ser geradores de ruídos, e eu não posso ignorar que em horários diferentes, essas edificações, né, esses usos, eles gerarão ruídos que podem prejudicar a minha edificação. Então, a propagação sonora ao ar livre, ela é diferente da propagação sonora que a gente tem num ambiente fechado. Então, no ambiente fechado, que a gente era o que a gente estava estudando até então, né? As salas, os teatros, os auditórios, a gente tem lá, né, a grande reflexão que acontece por todas as superfícies, tem o tempo de reverberação, né? Então, os ambientes fechados, a gente tem a fonte direta, né? E todas essas reflexões que fazem com que a gente tenha um reforço sonoro. Agora, ao ar livre, né, a propagação é um pouco diferente. Por quê? Nós temos lá a nossa fonte sonora, nós temos a trajetória que ela vai passar, transmitindo o som, até ela chegar ao nosso receptor. Então, esses 3 fatores precisam ser analisados. Quem é a minha fonte, a trajetória que ela vai percorrer até chegar ao meu receptor, que vai estar na edificação que eu estou projetando. Ou, se a minha edificação for a fonte sonora, eu vou analisar essa fonte, a trajetória de transmissão e os meus receptores. Então, aqui nesse desenho, né, nós temos aqui a fonte. Então, a fonte sonora, a gente já viu que ela é tridimensional, porém, ela pode ter direcionalidade, né? E aí, essa fonte sonora, ela irradia sons, né, para todos os lados. Considerando que o nosso receptor está aqui, nós temos o raio direto e nós temos o raio refletido, tá? Então, o raio ele vai ser refletido pelo solo, geralmente. Tá? Claro, se a gente tiver edificações, barreiras, né? Também vai fazer reflexão. Aqui nós temos uma área densamente arborizada, tá? Depois aqui, né? Uma área livre, uma outra área com vegetação, uma barreira, que é o muro aqui, reflexão de novo e o nosso receptor. Então, o que acontece? Nessa trajetória do som, até ele chegar ao nosso receptor, a gente tem uma absorção atmosférica, tá? Então, o próprio ar, ele vai absorvendo o som conforme ele vai fazendo essa trajetória. E nós sabemos, né? Quanto mais distante o meu receptor estiver da minha fonte, menor a intensidade do som que vai chegar até o meu receptor. E aí, conforme esse som vai passando por outras barreiras, né? A gente vai tendo interferências na onda sonora. Então, quando ele passa por uma área densamente arborizada, tá? A gente vai tendo um espalhamento do som, uma absorção do som pelas folhas. Então, a gente tem uma interferência. Nós já vamos ver, né, de que maneira também vão influenciar se o som vai subir ou se ele vai para baixo, o que vai acontecer com o som. As copas das árvores, elas podem também fazer um espalhamento através da difração. Né? No caso, se o som for para cima, ele pode ser espalhado pela copa das árvores. E a barreira aqui, né, quando o som encontrar com a barreira, ela também pode fazer um espalhamento do som. E aí, é como se aqui na minha barreira, no topo dela, eu tivesse, né, uma nova fonte sonora, que vai também mandar raios diretos para o nosso receptor, vai jogar esses raios de som também para o chão, né? E vai ter reflexão novamente. Então, todos esses elementos, eles são muito importantes de serem analisados. Então, a questão do solo, da vegetação, do vento, da temperatura e das barreiras, tá? Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do solo, sobre a questão do vento, da temperatura. E a gente vai falar na semana que vem sobre a questão das barreiras, tanto vegetativas quanto barreiras construídas, tá? Por quê? Essa parte, né, tem um bom conteúdo aí.
E não é qualquer barreira de vegetação que vai interferir no som, tá? Então, eu preciso de uma barreira de uma área densamente arborizada, tá? Então, não é, assim, uma barreirinha ali de árvores que vai mudar essa questão da propagação do som, tá? Daí, na aula que vem, a gente vai falar sobre esses dois assuntos. Então, como a gente viu ali, durante a propagação do som, o som vai sendo absorvido pelo ar atmosférico. Então, dessa forma, vai ocorrendo uma atenuação desse som. Então, quanto mais distante estiver fonte e receptor, maior vai sendo a atenuação do ruído. E aí, a gente considerando o ar livre como meio de propagação, o som ele estará sujeito a influências das características climáticas do ambiente. Então, tanto o vento quanto a temperatura vão influenciar na propagação do som, tá? Então, a gente tem ali, né, essa absorção acontecendo pelo ar, mas, né, vento e temperatura vão influenciar também se o som vai para baixo, se ele vai para cima, o que vai acontecer com ele. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre temperatura. Então, a velocidade do som ela é proporcional à temperatura. O que isso quer dizer? Quanto mais quente, mais rápida é a propagação do som, tá? Então, e quanto mais frio, né, menor a velocidade de propagação do som. Então, elas são diretamente proporcionais. Aqui nessa figurinha, né, a gente tem alguns gradientes de temperatura e a questão da velocidade do som, as frentes de onda e os raios sonoros associados. Então, vou explicar para vocês o que é isso, né? Aqui nós temos o seguinte: conforme vai aumentando a altitude, a velocidade do vento pode se manter constante, ela pode aumentar ou ela pode diminuir, tá? Então, conforme eu tenho solo aqui, aqui eu estou aumentando a altitude e eu tenho essas flechinhas representam a velocidade do vento, tá? Desculpa, falando vento. A gente tem ali a mudança de temperatura. Apaguem aí a parte do vento daqui a pouco. A gente tem a mudança de temperatura. Então, conforme aumenta a altitude, aqui a gente tem temperatura constante, aqui a gente tem aumento de temperatura em relação ao solo, e aqui nós temos a diminuição da temperatura em relação à temperatura do solo, tá? Então, se a temperatura ela se mantém constante, né, conforme a altitude vai subindo, a gente tem essa linha aqui, que a gente, como se a gente juntasse as flechinhas aqui, né, da temperatura constante, que a gente chama de frente de onda, tá? E aí, o nosso raio sonoro, ele sempre vai se propagar perpendicular com a frente de onda. Então, isso quer dizer, né, que quando o meu gradiente de temperatura é zero, então, conforme aumenta a altitude, a minha temperatura se mantém constante, o raio sonoro, ele vai se propagar paralelo ao solo, tá? Então, a nossa frente de onda, ela está ortogonal aqui ao solo, que é essa linha que a gente desenha aqui, e o raio sonoro, ele está paralelo com o solo, tá? Então, a propagação do raio sonoro vai ser dessa forma. A segunda situação que nós temos aqui, a gente tem o quê? Temperaturas mais baixas, próxima do solo, e temperaturas mais altas conforme vai aumentando a altitude. Aqui a gente chama de gradiente de temperatura positivo. Então, aqui nesse caso, né, a frente de onda, ela se inclina para o solo. Então, vejam aqui, aqui eu tenho uma temperatura menor, daí aumenta, aumenta e aumenta. Então, quando eu faço a minha frente de onda aqui, ela fica voltada para o solo. E aí, quando eu traço esse raio sonoro perpendicular a ela, o que eu vejo? Que o raio sonoro ele vai incidir para o solo, tá? Então, ele vai jogar o som para baixo. E quando a gente tem o contrário... desculpa, tem esse slide aqui antes. Então, essa situação do gradiente, desse gradiente positivo, onde a temperatura perto do solo é menor e lá em cima é maior,
ela geralmente acontece durante a noite, que daí o solo ele vai se resfriando, tá? Vamos lembrar um pouquinho lá de conforto térmico. Então, o solo ele vai se resfriando durante a noite, então a temperatura, o que estava acumulado no solo, vai perdendo, e aí mais próximo do solo fica mais frio, e quanto mais para cima vai ficando mais quente. Então, nesse caso, né, que é essa situação B aqui, a gente tem a propagação do som próximo ao solo, tá? Aí, quando o gradiente é negativo, que daí a temperatura aqui perto do solo é maior e a temperatura longe do solo é menor, a nossa frente sonora, ela se inclina para cima e, consequentemente, o nosso raio sonoro ele é jogado para cima. Então, essa é uma característica que acontece durante o dia, né? E aí, durante o dia, então, ó, conforme a altitude aumenta, a temperatura vai diminuindo, e aí a gente tem essa situação aqui, que o som é jogado para cima e ele gera sombras acústicas próximas ao solo. Então, a gente pode dizer que o som se propaga melhor à noite? Sim, tá? Então, o som ele se propaga melhor à noite do que durante o dia por conta da temperatura. Então, durante o dia, né, nós temos a temperatura maior no solo, que está aquecido, e a temperatura menor para cima, e durante a noite isso se inverte, tá? Então, durante a madrugada, a gente tem esse período de inversão ali entre, né, esse período que foi esfriando, né, e quando começa a aquecer novamente, tá? Então, por conta da temperatura, nós temos essa diferença na propagação do som. Então, durante a noite, o som se propaga melhor do que durante o dia. E agora, a relação da propagação do som com o vento. A velocidade do vento, ela aumenta verticalmente para cima. Então, o que isso quer dizer? O gradiente de velocidade do vento é positivo, né? Quando as áreas mais próximas do solo, nós temos mais atrito, né? Tanto com o solo quanto com as edificações. Então, a velocidade do vento é menor, mais próxima ao solo, e vai aumentando nas áreas, né, mais altas, tá? Então, conforme aumenta a altitude, aumenta a velocidade do vento. Isso a gente viu lá, né, nos captores de vento, em conforto térmico. Então, a velocidade do vento é maior quanto mais alto. Então, quando a propagação do som ela acontece, né, no que a gente fala solta-vento, que é a favor do vento, a frente de onda ela vai se inclinar para o solo, né, e o raio sonoro ele vai incidir sobre o solo. Então, aqui, ó, nós temos a propagação solta-vento, tá? Então, a nossa fonte está aqui e ela está indo na mesma, a direcionalidade da minha fonte é a mesma do vento. Então, a gente tem, ó, a propagação do vento em direção ao chão, tá? Então, aqui nesse desenho, ó, a minha fonte está virada para cá e o vento está vindo na mesma direção da fonte. Então, ele ajuda a incrementar a minha fonte sonora. Agora, quando eu coloco a minha fonte sonora contra o vento, que é o barlavento, a gente já tem, né, a nossa frente de onda inclinada para cima, e aí o nosso raio sonoro vai se afastar do solo, formando sombras acústicas. Então, aqui está a nossa fonte, ela está se propagando contra o vento, né? Então, o som ele tende a ir para cima, gerando áreas de sombra acústica. Então, aqui, ó, a gente tem nossa fonte, o vento está vindo contra ela, então o som tende a ir para cima e a gerar sombras acústicas, tá? Então, é dessa maneira que temperatura e velocidade do vento vão influenciar na questão da acústica urbana. E aí vocês vão ver depois que, quando a gente fala de barreiras acústicas, a questão do vento e da temperatura vão influenciar nas nossas barreiras, que a gente vai ver isso na semana que vem. Agora vamos falar um pouquinho da atenuação sonora do solo. O solo ele vai gerar uma reflexão sonora. Então a gente tem ali a nossa fonte, o nosso receptor.
Nós temos os raios diretos, que vão chegar da fonte até o receptor, e nós também temos raios refletidos. Então, o solo, ele pode tanto atenuar quanto amplificar o nível sonoro. Vai depender de como se encontram essas duas ondas. Se elas se encontram nas suas fases onde elas se anulam, né? Que seria lembra quando a gente via aquele gráficozinho da onda sonora? Então, tipo as ondas estacionárias. Então, se elas se encontrarem onde elas se anulam, a gente tem uma atenuação, e se elas encontrarem nos momentos de compressão e rarefação, elas, né, ao se somar, vão atenuar o som. Isso também vai ter uma relação com o tipo de cobertura do solo. Quando a gente tem um solo revestido de grama, de elementos vegetais, de terra fofa, que a gente chama de solo macio, esse tipo de solo tende a atenuar o som refletido. Então, é um material mais absorvente, tá? E a pavimentação impermeável, né? Então, a calçada, o asfalto, até mesmo a própria terra batida, são considerados solos duros. E eles podem amplificar o som, porque eles são elementos mais reflexivos. Então, vejam a importância, muitas vezes, da vegetação, não só no sentido de barreira em si, mas no sentido de atenuar mais os ruídos, né? Então, se a gente tivesse mais áreas gramadas, ao invés de tantas áreas que são pavimentadas, né? A gente teria uma diminuição dos ruídos urbanos. Alguns fatores topográficos também podem influenciar, né, na questão da acústica. Então, por exemplo, vamos supor que aqui a gente tem uma rodovia passando e aqui já é uma área urbana, né? Que acontece bastante. Se a gente tem uma topografia, né, que é um perfil convexo, a gente tem uma situação bem interessante. Por quê? O ruído que está vindo aqui dessa rodovia, ele bate nessas superfícies, né, uma parte é absorvida, uma parte é refletida, e como a gente sabe, os perfis convexos, eles tendem a fazer um espalhamento do ruído, né, do som. E a gente gera sombras acústicas, né? Porque a gente fez uma barreira aqui, então a gente gera sombra acústica do outro lado. Agora, se a minha superfície for côncava, desculpa, ela tem a mesma função de barreira, porém, o som que vai ser refletido, ele tende a se concentrar na área, né, onde está já sendo gerado o ruído. Então, a gente pode ter um aumento do ruído nessa área aqui. Então, vai depender da curvatura que esse elemento tem, para onde ele vai concentrar o som, tá? Então, servem aquelas mesmas propriedades que nós vimos para os ambientes internos em relação aos formatos, né, das superfícies que vão fazer reflexão, mesmo que não sejam superfícies construídas, quando o som bate nelas, ele vai ser refletido da mesma forma. E agora, as edificações, né? As edificações, elas vão também ajudar a atenuar os ruídos. Porém, elas também podem gerar áreas de grande intensificação. Então, o que acontece? Ó, aqui o meu gerador de ruído, a minha fonte, é esse caminhãozinho aqui. Então, ele tá saindo lá do escape dele o barulho. Esse barulho tá batendo no prédio e está sendo refletido de volta para cá. Lembrando que aqui é uma superfície plana, então ela vai refletir como um espelho. Com o mesmo ângulo de incidência, a gente vai ter a reflexão. Então, aqui, o que está acontecendo? Estou intensificando ainda mais o ruído que está acontecendo. Ó. Carinha que está bravo, está nervoso com o barulho. E aqui desse lado, a gente já gera uma sombra acústica, tá? Então, muitas vezes, no mesmo edifício, né, as aberturas para um lado e para o outro, elas vão, né, as pessoas vão perceber os ruídos de maneiras diferentes, tá? E é importante a gente pensar na questão de como essas edificações elas são implantadas em relação aos logradouros. Quando a gente tem situações como ali no Novo Centro de Maringá, né, ali na Horácio Racanello,
nós temos corredores de fachadas paralelas, né? Os 3 primeiros pavimentos ali, o térreo e mais 2, eles são totalmente fechados, né? A legislação do município permitiu que aquilo fosse daquele jeito. Então, quando a gente tem essa situação de corredor paralelo, isso propicia o desenvolvimento de inúmeras reflexões. É como se a gente tivesse ali uma reverberação urbana, né? Então, os sons batem nessas superfícies e voltam para a rua e batem novamente, voltam. Então, imaginem o quanto esse tipo de implantação de edificações intensifica os ruídos que acontecem na área urbana. E quando a gente trabalha com os recuos, com fachadas descontínuas, né, espaços entre as edificações, isso faz com que os raios sonoros não se concentrem tanto, e aí os ruídos são menos intensos. Tá? Então, aqui nesse desenho, a gente vê lá, né, uma área mais residencial, geralmente é assim, né? Então, a gente tem os ruídos se perdendo através dos recuos ali, eles vão refletindo e perdendo a intensidade, e eles não se concentram apenas, né, na rua, aqui na área urbana. Então, os ruídos externos, eles vão se propagar para dentro das edificações. Então, se a gente estiver com a janela aberta, com a sacada aberta, os ruídos vão entrar na nossa casa, no nosso escritório, né? Até essa é uma grande problemática que a gente tem em relação à ventilação natural e ruído, né? Num edifício de escritórios, por exemplo, que está voltado para uma grande avenida, a gente fica naquele dilema, né? Se eu abro a janela, o barulho é muito alto, muito intenso, né? Não alto, muito intenso. E se eu fecho a janela, eu não tenho ventilação. Então, nos edifícios de escritórios, a gente tem uma grande problemática sobre isso. Ou até mesmo, às vezes, numa residência também, né? Então, nós temos, numa mesma edificação, muitas vezes, regiões de incidência sonora e regiões de sombra acústica. Então, o carinha que está na sacadinha do lado de cá está chateada ali, né, com o barulho. E a mulher que está aqui desse lado, ela está plena ali, né? Para ela tá tudo bem. Então, na mesma edificação, a gente tem esses 2 tipos de regiões. E aí, quando a gente tem elementos como sacadas, lajes, elementos horizontais aqui, eles podem ser responsáveis por captar esses ruídos urbanos. Né? Então, vejam aqui, está passando o caminhãozinho lá, nossa fonte de ruído, e aí o ruído bate nessa superfície da sacada e vai ser refletido lá para dentro da edificação. Uma solução para esse tipo de situação é que a gente coloque na superfície que vai fazer essa reflexão, né? Ou seja, aqui no teto, no caso dessa sacada, um material absorvente, tá? Eu posso revestir aqui com um material absorvente que vai me ajudar a atenuar a reflexão do ruído para dentro da edificação. Então, para que as nossas decisões de projeto elas sejam acertadas acusticamente falando, a gente tem que considerar, né, que o objetivo da acústica no espaço urbano é o quê? Evitar a interferência das fontes de ruído sobre o projeto e cuidar para que o meu projeto não seja uma fonte de ruído para o meu entorno, tá? Aqui entram soluções que nós já vimos no bimestre passado sobre o isolamento, né, da edificação, tanto em relação a receber ruídos como de saída de ruídos. Então, nós vimos várias soluções para isso. Mas, né, além do isolamento acústico, tem alguns fatores externos que nós podemos levar em consideração também, principalmente na questão do planejamento urbano e do projeto urbano. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para a gente isolar acusticamente os ruídos aéreos urbanos, tá? A gente tem 2 formas, né? Distanciar a fonte e o receptor. Então, quanto mais longe eles estiverem, né, maior a queda da intensidade pela distância. Ou fazer o tratamento acústico da fonte de ruído, ou um tratamento no meio de propagação ou no receptor, né, para que a gente crie barreiras acústicas. Então, hoje, eu vou falar sobre isso daqui com vocês, sobre o distanciamento, e na aula que vem nós vamos falar sobre as barreiras acústicas, tá?
Lembrando que aqui estamos falando de ruídos aéreos, tá? Os ruídos de vibração e de impacto que acontecem nas vias, muitas vezes a gente não consegue conter, né? Então, por exemplo, quando passa o rolo compressor lá na rua, não treme tudo, faz maior barulhão, né? Então, são ruídos, é um ruído de vibração que está acontecendo e que a gente não tem muito controle, né? Ou se alguém está furando uma fundação, algo assim, né? A gente não tem tanto controle desse tipo de ruído. Então, vamos falar dos ruídos aéreos. Então, vamos ver aqui como que a gente pode distanciar a nossa fonte do nosso receptor. Então, primeiro ponto, né? Considerar o entorno existente. Então, nas cidades, né, quando a gente planeja uma cidade, e às vezes até a cidade por si só, quando ela vai crescendo, a gente já vai tendo um agrupamento de áreas de projeto que se classificam acusticamente, né, de maneira semelhante. Tá? Então, por exemplo, ali, né, um hospital ele não vai ser instalado do lado de uma indústria geradora de ruídos. Já uma clínica silenciosa, ela pode ser alocada perto de uma área residencial. Então, a gente analisa, né, os tipos de usos que a gente tem para permitir que a gente tenha usos semelhantes, próximos, e que os usos não se atrapalhem, né? E da mesma forma, a gente pode pensar isso dentro da própria edificação também, tá? Usos semelhantes ficam mais próximos, né? Os que são mais silenciosos, os que são mais ruidosos, para que a gente tenha uma organização melhor, pensando acusticamente. A gente também pode trabalhar com a questão do recuo, né? Então, quando a gente tem lá o planejamento das vias, né, a gente tem que promover ali o recuo, principalmente, né, nas áreas mais residenciais. Quanto maior for o recuo que eu tiver entre a via e a minha edificação, menor vai ser a intensidade do som. Então, né, a gente já viu que a distância ela faz com que o som vá sendo atenuado. Então, o recuo ele vai permitir também uma atenuação maior do som. Tá? Aqui a questão do distanciamento entre a fonte e o receptor em relação à hierarquia de vias. Quando a gente vai fazer um projeto urbano, a gente faz uma hierarquia de vias, né? Então a gente tem as vias principais e depois a gente vai tendo as vias que vão se articulando com elas e as vias locais. Então a gente planeja essas vias. Elas vão tendo tamanhos diferentes de acordo com a sua importância, né? E aí, consequentemente, nós temos fluxos de veículos diferentes, velocidades diferentes. Então, aqui nesse desenho, vejam lá, ó, pelo tamanho da rua, né, a gente percebe que aqui nós temos uma rua principal e aqui também temos uma rua principal, né? Então, o shopping, que é uma edificação que não tem problema em estar próximo, né, dos ruídos de tráfego, ele ficou aqui, né, na esquina entre duas ruas principais. O ginásio aqui também, ele é um gerador de ruídos, então ele também ficou próximo, né, dessa rua principal. Agora, as áreas residenciais, a área hospitalar, ela já ficou mais distante dessas ruas principais e em ruas mais tranquilas, né, porque elas são áreas mais sensíveis à questão do ruído. Então, a hierarquia das vias e a maneira como a gente determina os usos que essas vias vão ter são muito importantes. Então, quando vocês analisam, por exemplo, o zoneamento de Maringá, vocês percebem que lá tem as zonas e tem os eixos de comércio e serviço. E aí, muitas zonas, né? A gente tem ali, por exemplo, uma zona residencial e, de repente, a gente tem um eixo de comércio e serviço. Então, no eixo de comércio e serviço, que é uma rua mais barulhenta, né? A gente tem outros usos diferentes do da zona. Então, digamos que a gente teria no miolo as casas e no entorno aos comércios, nessas ruas principais. Então, essa organização da hierarquia das vias, dos usos da cidade, são muito importantes no sentido da acústica urbana. Também é uma alternativa
principalmente para as áreas residenciais, as ruas sem saída, né, que são os cul-de-sacs. Nesse tipo de rua, só entra quem realmente precisa ir numa casa ali. Então, isso restringe muito o tráfego e é uma solução para locais onde a gente precisa de um silêncio maior, uma restrição maior de tráfego. A questão dos aeroportos e dos distritos industriais também é algo importante na questão do planejamento urbano. Então, geralmente, né, quando a gente planeja a cidade, essas áreas ficam mais afastadas dela. Só que com o crescimento da cidade, a cidade vai envolvendo essas áreas. Então, Maringá, por exemplo, né? Maringá tem a área do antigo aeroporto ali, que ela foi sendo envolvida pela cidade, e depois o aeroporto foi trocado de lugar, né? E ficou numa área mais distante. Algumas zonas industriais, elas muitas vezes precisam também passar por mudanças de locais para que elas se afastem um pouco mais da área urbana. E um outro fator também é que essas áreas, mesmo que elas são projetadas para serem mais afastadas, elas atraem muito as pessoas. Por quê? O cara que trabalha lá na indústria, ele não quer morar super longe de onde ele trabalha. Então, isso acaba atraindo ele a estar mais próximo do seu trabalho, e aí a cidade acaba se desenvolvendo no entorno dessas áreas. Mas a ideia é que elas estejam mais afastadas também por esse fator da acústica, principalmente os aeroportos, né? Quanto mais longe dos centros urbanos, melhor pela questão do ruído. E por fim aqui, né, é importante a gente pensar também na distribuição das atividades internas da nossa edificação, né? Aqui é até um pouco exagerado, né? Mas aqui tem praticamente uma fábrica nesse pavimento e aqui o carinha tá dormindo, né? Tem o quartinho dele lá. Então, quando a gente vai pensar no nosso projeto, né, na nossa edificação, a gente deve pensar nas áreas que geram mais ruídos e nas áreas que precisam ser mais silenciosas. Vamos pegar o exemplo de uma casa, tá? Qual que é a área mais barulhenta de uma casa? Geralmente a cozinha, a lavanderia, certo? Então, é a área onde a gente vai ter lá batedeira, liquidificador, máquina de lavar roupa, tá? Então, ali é a área mais ruidosa da casa. Depois a gente tem áreas ainda sociais, onde às vezes o barulho é um pouco maior também, numa sala de jantar, numa sala de estar. E aí nós temos áreas onde nós precisamos de mais silêncio, que são os quartos. Então, geralmente, né, na casa, essas áreas estão bem agrupadas, até pelas suas funções, né? Mas é importante a gente pensar também, na hora de implantar esses agrupamentos no terreno, que eu posso, assim, se for possível, né, eu não voltar os quartos para uma rua que seja muito barulhenta, né, e eu voltar os usos que já geram ruídos, né, como a cozinha, a lavanderia, ou até mesmo a sala, para essas áreas mais barulhentas externamente, tá? Então, a distribuição interna do nosso edifício também vai influenciar na questão de como o ruído urbano vai interferir nas nossas atividades, no que está acontecendo dentro da edificação. Se eu tenho uma biblioteca, uma área de estudo, é importante que ela fique mais, né, fechadinha, mais guardadinha lá, para que ela não sofra tanta interferência dos ruídos externos. Ou até mesmo, olha só uma estratégia legal. Na hora que a gente está pensando ali na nossa planta, às vezes acontece, por mais que não tenha uma ligação direta, mas acontece da lavanderia ou de uma cozinha ter uma parede junto de um quarto, né? E se eu colocar ali uma despensa, né, entre os dois, e aí eu acabo tendo ali uma espécie de uma parede dupla que vai diminuir a passagem do ruído de um para o outro, né? Porque daí a despensa é um local que não faz muito barulho, que não tem muito uso, e eu acabo fazendo ali uma parede dupla, né? Então, são soluções que a gente tem que ir pensando e analisando, e pensando na implantação da nossa edificação, para que a gente tenha o menor prejuízo possível com os ruídos, tanto externos quanto os internos da nossa edificação.
Beleza, gente? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida em questão do trabalho. É, lá fala sobre a gente, é, deixa eu só, os fatores que influenciam os ruídos e um tipo de solução, né? Essa Uhum. solução, ela é pensando em um projeto que já está pronto e a gente vai adequar ou na hora de planejar ou de projetar? Tanto faz. Pode ser Uhum, qualquer um dos dois. Pode ser uma forma de fazer uma barreira, pode ser uma forma, né, de usar materiais diferentes na edificação. Aí vocês uhum, podem pensar se for uma edificação nova ou se for já existente. Né? Pode ser dos dois. beleza. Tá? Ô, É, Pro, só. Oi, pode perguntar. e também pode ser dado sugestões, como por exemplo assim, a gente pode mudar isso de local, igual você falou, por conta de como solução pode falar isso? Pode, você fala na implantação da, É, tipo assim, a execução. solução é mover, né, essa indústria de local para um local onde Sim, pode ser. pode dar Pode como ser em solução. relação à cidade em si também, tá? Aham, tá. Gente, só reforçando um pouquinho sobre o trabalho, então ele tem que ser respondido lá no formulário, tá? Então podem escrever lá no Word. Eu até testei a linha do formulário, ela dá um pouquinho menor só que ela do Word, tá? Então tentem escrever ali mais ou menos, né? Se vocês escreverem no Word, vai dar mais ou menos igual lá no formulário. E aí eu vou corrigir por lá, tá? Que daí é mais fácil, daí eu já escrevo as notas e já envio para vocês por e-mail. Achei mais fácil do que eu ir recebendo tudo por e-mail, tá? Bom, acredito que é isso. Então, leiam o artigo, tá? Mas também pesquisem um pouquinho mais sobre o assunto. Como eu falei, ó, lá no livrinho, vocês têm esse livrinho lá no estúdio, né? Beabá da Acústica Arquitetônica. Aí tem bastante coisa que eu tirei dele. Então, aqui, ó, na página 45, começa a falar sobre as relações acústicas entre o projeto e o local. Então, vocês podem dar uma lida também nessa parte, tá? Tem bastante coisa da nossa aula que eu tirei daqui. E pesquisem aí na internet também, né? Tem bastante sites sobre acústica, tem um que chama Portal Acústica, tem o Pro Acústica, que é muito bom. Então, dei uma pesquisadinha aí em outras fontes também. Beleza? A Beatriz fez uma pergunta ali. Se a terra coberta com areia e seixo rolado se encaixa como um solo macio. Sim, tá? Lembrando até que o que acontece para um material ele ser absorvente? A gente precisa que o ar consiga passar no meio do material, tá? Então, quando a terra está aerada, né, o som consegue passar pelo meio da terra. Agora, quando ela está batida, o som não passa, né? Então, por isso que as lãs, né, a lã de rocha, a lã de vidro, sempre falava para vocês, dá para apertar, né? Então, dá para apertar, isso quer dizer que tem poros, né? Tem fibras, e aí o som consegue passar por dentro. Até uma questão aí de curiosidade para vocês, o isopor, por exemplo. O isopor, ele é um bom isolante térmico, mas ele não é um bom isolante acústico. Por quê? Ele é um elemento de baixa densidade, só que quando a gente aperta o isopor, ele não quebra. Ele não tem essa flexibilidade, ele não é um material que vai e volta, né? Se a gente apertar, ele quebra. Então, acusticamente, ele não é um bom material isolante, tá? Então, ele é um bom material para fazer isolamento térmico. Então, por isso que né, a gente sempre tem que pensar dessa forma. Os materiais que vão absorver melhor são materiais que têm porozinhos, que o ar consegue passar pelo meio desses poros. Então, por isso que a terra fofa dá certo e a terra batida não, tá? E a vegetação também, né? Ela já é uma densidade menor, então ela ajuda a absorver
os sons, mas ela também faz o espalhamento. Beleza? Mais alguma dúvida? Nadinha? Gente, deixa eu só dar um recadinho de paisagismo, aproveitar, né, que tá todo mundo aqui. A gente vai postar não sei, acho que a professora Ana já até postou. A gente